Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um relatório gerencial do fundo HSML11, fundo de shopping. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, esse é o relatório do HSML11, fundo de shopping da gestora HSI. E o mês de referência é outubro, tá? Esse relatório foi enviado ontem, sexta-feira, novembro, relatório de outubro, mas o operacional do fundo é de setembro. Então, os fundos de shopping têm esse grande problema aí para a gente, né? Bastante atrasado. A gente vai estar agora em novembro, falando de coisas que aconteceram em setembro. Complicado, né? Mas vamos lá. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos no segmento de shopping centers, tá? Através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, tá? Inclusive de bens e direitos a eles relacionados. O HSML ele começou a operar em 2019, a taxa de administração é 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais a taxa de escrituração, essa é a taxa de administração. A taxa de performance é 20% do que seria o benchmark é IPCA mais 6, tá? Bom, a cota a mercado do fundo fechou em R$ 85,88 e a cota patrimonial fechou a R$ 104,05. Fundo bem descontado, tá, pessoal? A distribuição de dividendos foi de 70 centavos por cota. O fundo ele tem posição majoritária em 7 dos 8 shoppings que ele detém no seu portfólio. Essa última aquisição lá do Pátio Cianet, foi o último shopping que ele adquiriu, ele não tem posição majoritária, tá? O restante é ele que manda e desmanda, beleza? Esse aí é um ponto a favor desse fundo de shopping, tá? Muito bom. Com relação aqui ao comentário da gestão, eu destaquei alguns pontos aqui, que a gestão, ela acredita que nesse cenário base, ela prevê um primeiro corte de 0,25 pontos percentual em março, com relação à Selic, tá? Seguido por uma redução de 0,5 pontos percentuais nas reuniões subsequentes, tá? Levando a Selic a encerrar 2026 a 11,75% ao ano e alcançar 9,5% ao ano ao longo de 2027. Essa é a projeção que a HSI tem com relação à Selic. Com relação ao PIB, ela estimava aí, em relação ao crescimento do PIB para 2025, eles diminuíram a margem. A projeção agora atual do fundo é de 2,30% para 2,20%. Eles diminuíram, tá? De 2,30% para 2,20%. Com relação ao desempenho operacional aí do portfólio, em setembro o portfólio ele registrou um crescimento de 6% do NOI, né, que é o resultado operacional líquido, em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? E alcançou o valor de R$ 105,28 o metro quadrado, tá? Os destaques aí foi o Shopping Osasco, o Shopping Pátio Maceió, o Shopping Metrô Tucuruvi, o Via Verde Shopping, e no acumulado do ano o portfólio apresenta 6% em comparação a 2024. Tá? Com relação às vendas, elas se mantiveram na trajetória positiva, com um avanço de 7% em setembro, frente ao mesmo período do ano passado, tá? E atingiu aí R$ 1.350,44 o metro quadrado. E os destaques aí em vendas foram o Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Uberaba, o Via Verde Shopping e o Shopping Granja Viana, tá? Com relação ao custo de ocupação, permanece em nível saudável, registrando 9,3% em setembro, em relação à taxa de ocupação, encerrou o mês com 96,7%. Tá? Alguns dados operacionais aí do HSML. Em relação aos desinvestimentos, está previsto para o mês que vem, né, esse mês agora de novembro, o recebimento da quarta parcela referente à venda dos 25%
do shopping Uberaba. O ganho de capital estimado é de 5,8 milhões, o que equivale a 27 centavos por cota, já considerando a correção monetária projetada da parcela, tá? Então, essa aqui em novembro agora, é a terceira parcela de 5, tá? Então vamos acompanhando aí, porque ainda vai pingar mais duas parcelinhas e depois já era. Aqui, conforme a gestão coloca, a obra aqui da expansão do shopping Uberaba, ela se encontra agora aqui na fase inicial, né? 4,4% concluída, e eles estimam aí um yield on cost dessa expansão aí de aproximadamente 21%, tá? Projeções aí da gestão com relação a essa obra. Com relação ao guidance de distribuição, ele pagou 70 centavos por cota, o que gerou aí um 9,8% ao ano. Eles atualizaram o guidance aí, eles atualizaram a banda inferior, né? Ficou de 70 a 82 centavos por cota até o final do ano. Bom, do mês passado para esse mês eles aumentaram em 2 centavos aí o dividendo, né? Saiu de 68 centavos para 70 centavos. E eles ainda colocaram aqui que novos incrementos poderão ocorrer conforme a consolidação do ambiente de estabilidade da taxa base de juros, podendo se intensificar diante dos sinais de melhora macroeconômica e do eventual início de um ciclo de cortes. Bom, pessoal, vamos partir aqui para a BRL do fundo. Com relação às receitas, o fundo atingiu aqui 18,2 milhões, mais aqui 1,2 milhões de receita financeira, né? E atingiu 8,1 de despesa, totalizando aqui um resultado operacional de 11,3 milhões. E esse valor ele gerou 0,53 centavos por cota. Só que ele distribuiu 0,70. Então ele consumiu 17 centavos aí da sua reserva. Então a gente já vem acompanhando que o fundo, o resultado operacional dele, ele sempre vem gerando menos do que ele vem distribuindo, apesar de que o fundo ele tem uma reserva aqui, ó, a gente pode ver de 52 centavos ainda, mas a questão do operacional do fundo vem deixando bastante a desejar. Mês após mês, a gente comprova aqui através dos seus relatórios que ele sempre vem produzindo muito abaixo, tá? Então a gente viu que tem mais duas parcelas aí daquela venda que ele fez para receber ainda. Uma vai ser paga agora em novembro, então vai ter mais duas ainda. Então tem que ficar bem atento aí nesse fundo, porque nessa toada que ele está indo aí de rendendo menos do que ele está distribuindo, então eu não vejo um futuro muito bacana para esse shopping, não. Não é à toa que ele está em quarentena na minha carteira, tá? Já tem acho que uns 4 meses aí ou mais, eu não aporto nesse fundo. Tá? Não concordo com a atitude da gestora de quando ela reduziu aí o patamar de distribuição do fundo, alegando essa questão da Selic, reduziu bastante. Aqui, ó, reduziu de 80 para 65 e depois foi aumentando a 1 centavo todo mês. Agora eles aumentaram para 70, entendeu? Então, não me agrada essa postura da gestão. Como eu falei, o resultado operacional, ao meu ver, não está bom. Questão da alavancagem, 18,6% de alavancagem, mas aí a alavancagem não é o problema, porque a gente vê o que ele tem de caixa aqui, ó, 146 milhões e ó, o cronograma aqui, ó, de amortização, tranquilinho. Então, essa parte aí tá de boa, tá tranquilo, dava o fundo se estruturar melhor com relação a isso, entendeu? Mas aí vai muito da gestão. Então, já tem um bom tempo que esse fundo está em quarentena na minha carteira e eu só vou aguardar essa passagem de final de ano aí, porque deve ter um operacional melhor. Essa época do ano, de dezembro, meio férias e tal, sempre dá um incremento maior. Vou aguardar mais esse pagamento dessas duas parcelas aí, que deve vir em dezembro e janeiro. E lá por volta de fevereiro, quando ele relatar o relatório referente a dezembro,
aí a cota deve ter dado uma puxada e eu vou realizar e meter o pé desse fundo. Não é recomendação de compra ou venda, é apenas como eu encaro os meus investimentos e o que eu tenho planejado para esse fundo. Eu só estou esperando o melhor momento para meter o pé. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te agregado. Deixa aí seu like, deixa aí sua inscrição e a gente se vê numa próxima, pessoal. Forte abraço.